A situação do coronavírus aqui no leste de Minas é preocupante, a gente tem acompanhado esses casos diariamente aqui no Alterosa Alerta, por isso hoje a gente conseguiu uma entrevista com o governador Romeu Zema para a gente saber a situação do estado também e nas ações possíveis aqui para a nossa região. Governador, desde já obrigado pela sua presença aqui no Alterosa Alerta, aqui na TV Alterosa e também no estado de Minas, né, que essa entrevista também vai para o nosso jornal, e trazer a situação para a gente comentar a situação aqui no leste de Minas a respeito aí do coronavírus. E eu quero começar, governador, para a gente falar da situação do Vale do Aço, principalmente ali em Patinga. Hoje é a cidade com mais casos suspeitos e confirmados aqui na nossa região. Como que o estado está vendo essa situação ali no Vale do Aço? A gente chegou até uma entrevista que o senhor teve, cogitar até um possível lockdown. Como que está essa situação? Wilson, boa tarde para quem está conosco. Primeiro, é um prazer estar aí com você na Alterosa do Leste. Wilson, o número de casos em Minas Gerais, de uma forma geral, cresceu de forma acentuada nos últimos 7 dias, principalmente na semana passada. E o Vale do Aço já há mais tempo vinha tendo um comportamento que expressava esse crescimento muito superior à média. Um dos fatos que tem feito a pandemia ficar sob controle é quando os municípios aderem ao programa Minas Consciente, que é a reativação gradual e segura das atividades econômicas. Em determinadas regiões do estado, como a região sudeste, nós tivemos uma adesão de boa parte dos municípios. E do dia 10 de maio até hoje, o número de casos lá teve um aumento de aproximadamente 290%. Já na região leste, que é exatamente o Vale do Aço, nós tivemos, nesse mesmo período, um aumento superior a 1.300%. Então, vamos analisar. Numa região, 290%, na outra, 1.300%. Isso significa que numa região o número de casos multiplicou por 3 e na outra região o número de casos multiplicou por 13. E isso é muito devido aos municípios não terem aderido. A adesão é voluntária, mas ela envolve ao prefeito ter de tomar uma série de posicionamentos que muitas vezes não é aquele que é o mais popular. Fechar algumas atividades comerciais, etc. Essa questão do Estado ter algum lockdown já está acontecendo, muitos prefeitos, por medida de precaução, eu posso te citar hoje aqui 3 cidades que estão fechadas: Uberlândia, Patos de Minas e Araxá, e cidades vizinhas a estas, porque os prefeitos viram que se a curva continuar acentuada, eles não vão ter condição de estar atendendo adequadamente aqueles que precisarem da rede hospitalar. Mas tem prefeitos que até o momento não atentaram para a situação. Eu, como governador, posso estar orientando como tenho feito. O nosso secretário de saúde tem se reunido semanalmente com os secretários municipais e prefeito das principais cidades e principalmente das regiões que estão tendo um crescimento mais acentuado. Então essa decisão do lockdown, por exemplo, como o senhor citou aí 3 cidades, e referindo a como a gente está citando a situação do Vale do Aço, vai caber a responsabilidade a cada prefeito dali de definir ou não esse momento, né? Sim, nós temos aqui a classificação e o prefeito, o secretário de saúde municipal, ele é informado. Aí cabe a ele aderir ou não aos nossos protocolos. O governador, outra região preocupante aqui no leste de Minas, a gente tem ali o Vale do Mucuri, principalmente Teoflotone, que já é uma região mais carente, assim como a gente fala, Vale do Mucuri, o Jequitinhonha, mas o Teoflotone é a cidade polo para as várias cidades ali da região. E como o Vale do Aço também, a cidade de Teoflotone viu os números muito rápido, eles cresceram muito rápido, os casos confirmados. Hoje, por exemplo, no último boletim de Teoflotone, são mais de 600 casos, só em Teoflotone, sem contar as outras cidades que vão ali para
para atendimento hospitalar em Teófilo Otoni. Essa ação do Estado, como que o Estado pode ajudar até essas cidades polos, como a gente conhece aqui na região, nesse enfrentamento para combater também a pandemia de outras cidades? Wilson, desde o início da pandemia, que foi em março, e mesmo antes, porque nós já sabíamos que a pandemia estava presente no Brasil e seria apenas questão de tempo para ela chegar a Minas Gerais. Nós temos tomado uma série de medidas no sentido de fortalecer o sistema de saúde. Desde o início da pandemia, Minas tem sido o segundo melhor estado do Brasil na questão de desempenho com relação a óbitos por 100 mil habitantes. Hoje nós estamos atrás só do estado do Mato Grosso do Sul. E nesse tempo nós fortalecemos muito o nosso sistema de saúde. Nós conseguimos ampliar em mais de 800 leitos de UTIs, inclusive lá em Teófilo Otoni, que eu tive visitando pessoalmente, aonde nós colocamos os leitos em funcionamento. Adquirimos mais de 1.040 respiradores, mais da metade já chegou e está sendo distribuída. Fizemos o hospital de campanha aqui em Belo Horizonte, 760 leitos, que graças a Deus ainda não precisaram ser utilizados. E, além disso, recuperamos, está em recuperação mais de 400 respiradores que estavam sem homologação ou danificados e espalhados por todo o estado. E ainda continuamos fazendo esse fortalecimento. Todas as regiões, como você cita aí, Teófilo Otoni, tiveram um aumento de casos, mas nós estamos aqui balanceando, calibrando a distribuição de recursos, equipamentos, mão de obra, etc., de acordo com a necessidade de cada região. E não queremos deixar nenhuma região desatendida. Vale lembrar que o meu governo não é um governo partidário. Eu não tenho nenhum prefeito no meu partido, e mesmo se tivesse, eu não estaria privilegiando ninguém. Então, nós temos feito aqui tudo que está ao nosso alcance e vamos continuar fazendo. Teófilo Otoni hoje está muito mais bem atendida com relação a leitos de UTI do que estava há 60, 90 dias atrás. Entendi. Governador, o senhor falou aí do hospital de campanha, a gente vai trazer agora para a realidade de Valadares. Valadares hoje, no leste de Minas, é a cidade com mais mortes confirmadas. O senhor citou o hospital de campanha de Belo Horizonte, e Valadares também é uma das cidades polos aqui da região, como Caratinga, Manhuaçu também, que pertence à nossa área de cobertura. A possibilidade de ter um hospital de campanha nessa região, aqui para atender a região leste e talvez evitar até um deslocamento até Belo Horizonte? Wilson, a nossa prioridade é instalar mais UTIs nos hospitais já existentes, porque o paciente fica muito mais bem atendido e tem acesso a muito mais serviços clínicos do que num hospital de campanha. Nós vamos continuar em todas as regiões do estado ampliando o número de UTIs, em hospitais que já existem. Eles têm acesso a exames complementares, eles já têm um restaurante com nutricionista funcionando, e isso num hospital de campanha você dificilmente vai ter. Caso a rede hospitalar existente não seja suficiente, o que é pouco provável, aí sim nós vamos passar para hospitais de campanha. Quero lembrar ainda que nós também estamos solicitando a todas as secretarias municipais, e o próprio Estado também está correndo atrás, de melhorar o sistema de transporte, caso venha a ser necessário transportar paciente de uma cidade ou uma região para outra. Então, estamos todos envolvidos nessa melhoria. Mas eu tenho de deixar muito claro aqui, o que o Estado está fazendo, e já fez, está no limite da nossa capacidade orçamentária e de esforço gerencial e de gestão. Nós precisamos que a população faça da parte dela. É como se nós tivéssemos instalados lixeira para tudo quanto é lado. Agora depende das pessoas colocarem o lixo dentro da lixeira. Depende das pessoas usarem a máscara,
manterem o distanciamento necessário, manterem as medidas de higienização, e aqueles grupos de risco têm de ficar isolados. As empresas não podem exigir que alguém do grupo de risco vá trabalhar, e alguém do grupo de risco que queira trabalhar deve lembrar que, se ele ficar doente e incapacitado, vai custar muito mais caro para ele. Nós precisamos que o mineiro tenha consciência. Até agora nós vencemos muitas batalhas, eu diria que a grande maioria, mas a guerra está longe de terminar. A guerra ainda vai levar alguns meses. Então, as pessoas precisam ter essa paciência e essa persistência, porque o fato de termos ido bem até agora, me parece que criou uma sensação, já ganhamos o jogo. E não ganhamos. Então, é necessário as pessoas abraçarem a causa mais do que antes, porque agora é que o número de casos está crescendo. E são quase 3 meses de pandemia. O senhor considera que esse momento atual, hoje, é o momento de maior preocupação em Minas? Sim. Vamos dizer que nós estávamos até então com a curva pouco acentuada. Agora a curva começa a ficar acentuada. Inclusive os técnicos, os estudiosos já previam isso. De certa maneira, não é uma grande surpresa. E o pico dessa curva, a previsão é que ele seja atingido no dia 15 do próximo mês. Então nós teremos aí 20, 25 dias cruciais. Agora que é a hora da verdade. Se a curva crescer mais do que o esperado, nós poderemos realmente enfrentar dificuldades. Mas estamos aqui fazendo de tudo para que cheguemos no dia 15 dentro de uma situação suportável. Governador, só para a gente encerrar aqui, há pouco tempo o Jornal Estado de Minas mostrou várias reportagens sobre a situação da subnotificação no estado em relação ao coronavírus. E uma das reportagens mostrou que o número de infectados pode ser quase ser de 800% maior do que é apontado hoje. Como que o estado está fazendo para evitar esses números, né, e trabalhar com os números reais? Como que o estado está tentando evitar essa subnotificação? Mais testes, por exemplo, seria uma solução? Sim, Wilson. O ideal seria nós testarmos os 21 milhões de mineiros semanalmente. Esse seria o mundo ideal para nós termos um mapeamento, um acompanhamento 100% válido. Infelizmente, nós tivemos uma série de obstáculos. Primeiro, o governo federal priorizou os estados que estavam em situação mais crítica. E nós assistimos aí pela televisão cenas muito dramáticas. Graças a Deus, Minas não estava nessa situação e recebeu muito menos testes. Esse foi um fator. Segundo, a situação financeira do estado não é confortável. Nós priorizamos a compra de respiradores, colocar UTIs para funcionar, porque isso efetivamente salva a vida. E o teste te dá um mapeamento apenas, ele é importante. Outro ponto, muitos dos testes disponíveis no mercado, além de estarem ainda com sobrepreço, não têm 100% de eficácia. Alguns têm só 60%. Se você fizer 1000 testes, você acaba não sabendo se aquelas pessoas que deram positivo realmente estão ou não, porque 40% dá falso positivo. Então, acaba sendo questionável. E nós orientamos os secretários municipais de saúde para que mantivessem uma parte dos testes para esse final da curva agora, essa curva acentuada que será de agora até o dia 15 de julho. Então, nós temos um bom estoque para ser utilizado a partir de agora e, com certeza, a quantidade de testes vai começar a ampliar bastante, principalmente a partir da próxima semana, devido nós termos aí uma quantidade expressiva. Governador, para a gente encerrar de vez agora a nossa entrevista, vale mesmo a conscientização dos mineiros durante esse momento crucial da pandemia, né? Fundamental. O Estado fez e continua fazendo da sua parte. Mas se o mineiro não fizer, não resolve. É como eu falei, nós colocamos lixeira de 2 em 2 metros, mas para jogar o lixo dentro da lixeira depende das pessoas. Eu repito aqui, isolamento para quem puder, fundamental,
o distanciamento essencial, as pessoas não podem ficar se abraçando, tocando. Além disso, o uso de máscara, saiu de casa, é colocar máscara. Eu falo que máscara virou como camisa, ninguém sai sem camisa, camiseta de casa. A máscara tem que ser a mesma coisa. E as medidas de higienização, está usando o álcool gel, limpando todo o equipamento de uso comum. Isso está tudo no Minas Consciente. Os nossos protocolos estão ali especificados para cada tipo de atividade. Qualquer cidadão, qualquer trabalhador, qualquer cliente pode ter acesso e ver como qualquer atividade deve funcionar. Então, o mineiro precisa entender que a batalha não acabou. Nós ainda vamos ter muitas. A guerra vai durar mais alguns meses. E Minas, como eu disse, tem sido um exemplo. O que nós queremos é que continue sendo esse exemplo. Somente o Mato Grosso do Sul está melhor do que nós. E o que nós estamos fazendo é para continuarmos dessa forma até o final da guerra. E eu conto muito aí com a ajuda do mineiro, porque para dar certo ou para dar errado, está na mão dele. Sem dúvida. Governador, muito obrigado pela entrevista. Tá? Eu coloco a TV Alterosa, o Jornal Estado de Minas à disposição do senhor para a gente sempre alertar a população dessa conscientização que é muito importante. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Foi um prazer estar aí com você.